Um doente ali quer que eu jogue no Flamengo. Silva. Jogaria em algum outro time do Brasil sem ser o Grêmio? Difícil, né? Ó, difícil. Eu tenho pressão dos meus amigos, tá ligado? Um doente ali quer que eu jogue no Flamengo. O bonde dos fracos de feição. Não, o outro é colorado, tá ligado? Aí o meu filho é de Fortaleza e quer me fuder. Tipo, eu gosto de Fortaleza. Pô, eu amo. Gosto. Mas, tipo, não dá, né? Tipo, eu sou Grêmio. Tá, então só não, mas não dá pra falar só no Grêmio também. Você não sabe o dia de amanhã? Mas é que daí, tipo, eu prefiro não voltar. Porque eu acho que dá pra falar, no Inter você não vai jogar. Não, no Inter não dá. Não dá. Mas eu sou Grêmio. Mas o outro, talvez, mais pro fim, né? Porque você tem, porra, uma vida inteira aqui na Europa. Não, daí a gente vai pra Estados Unidos, a gente troca o foco. Que vai meter do Speak English? Yeah, of course. Sempre falo que se depois que eu sair da Europa, no Brasil eu jogaria somente no Grêmio. Acho que minha vontade de jogar no Grêmio acho que aproxima nós, assim, eu, o Grêmio, minha família também é toda gremista, vários jogos. Então, quando eu tiver, sei lá, um pouco mais velho. A medida da Copa, Luiz. Então existem situações que são indiscutíveis, mas o conceito de beleza no futebol é muito discutível. Então acho que o importante é jogar bem. O que é jogar bem? Para mim são 3 conceitos. Defender bem, atacar bem e não ter raiva da bola. Isso se você ter bons jogadores. Ter raiva da bola é o time que dá a bola para o adversário. Eu não quero a bola, fico com você, eu não sei o que eu faço com ela, então você fica com ela. Na hora que eu roubar, eu fico pouco tempo, porque eu não tenho muita intimidade, e tento fazer um gol. Que é o time que joga fechado, tudo, e até acho respeito quando você não tem jogadores com qualidade, você vai jogar assim. No caso dele, ele tá com uma turma que não tem raiva nenhuma da bola, eles gostam da bola, são jogadores bons. Então esse time tem que defender bem e atacar bem. E eu acho que é fundamental, que acho que falta muito aqui no Brasil. Nos últimos anos a gente teve aqui vários técnicos que têm características específicas, né? Esse técnico, o time dele joga dessa maneira, esse aqui daquela maneira. E é sempre assim. Até os novos, como o Fernando Diniz. O Fernando Diniz tem um problema para resolver. O time dele basicamente joga do mesmo jeito. Não muda quase. Muda muito pouco, pode reparar. Muda muito, ele precisa ter mais variedade de jogo. O Scaloni na Copa do Mundo mostrou o que eu acho que, em tese, é o ideal. É você ter diversidade de jogo. Eu me encaixo em cada jogo. O Klopp faz isso no Liverpool. Se você pegar Liverpool fora de casa contra o Manchester City, ele vai jogar com menos posse de bola, sabe que a posse vai ser do time do Guardiola, mas ele vai ter as estratégias dele, ele vai contra-atacar, ele vai subir a marcação em alguns momentos do jogo, ele vai mudar o comportamento de acordo com uma série de situações, do adversário, do bando de campo. Eu acho que esse é o conceito ideal. Agora, conseguir reproduzir isso não é simples. O Scaloni conseguiu na Copa do Mundo, acho que foi o grande mérito dele, né? Desde o jogo do México, que eles venceram, perdeu para... O primeiro jogo foi um desastre, né? O jogo lá da Arábia Saudita, inclusive vendo no estádio, chegava a ser um negócio até assustador, como os sauditas tinham a estratégia de jogar com a chamada linha alta, né? Então jogavam lá no meio do campo para deixar impedido. Deixaram 7 vezes impedimentos da Argentina no primeiro tempo. 3 gols anulados, mais 3 impedimentos no segundo tempo. 10 impedimentos, é demais, né? Pô, porque chega um momento que, pô, acho que o cara percebe, né? Pô, vem cá. Vamos segurar. Um passo. Segura o passe e espera um pouco. Aí, é o que o Romário fazia. Exato, o Romário era mestre disso. 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Pô, peraí, tem alguma coisa errada com a gente aqui. E eu achei muito legal até como a Arábia Saudita se comportou, porque é difícil jogar assim. Ao invés de jogar fechada... É um risco. É um risco total, danado, mas deu total. certo. Então, assim, foi uma exibição assim, de um time mais fraco, que usou uma estratégia ousada e funcionou. O padrão é que você se fecha lá atrás. Falou, não vou jogar fechado. Jogar dentro do campo dos caras e funcionou. Ao contrário da Coreia do Sul, né? É jogar dentro do campo do Brasil, o Brasil deitar e rolava. Mas, enfim, o que se espera do Vitor Pereira, acho que é isso. Ele tem essa capacidade. Ele vai jogar contra o Real Madrid, se acontecer o jogo, possivelmente ele vai ter que ter uma estratégia diferente do que ele vai ter em jogos contra times do Campeonato Carioca, até no Brasileiro. Porque na maioria das vezes aqui na América do Sul, ele vai ter a bola. Ele vai ter a bola, ele vai ter que controlar o jogo, ele vai ter que jogar dentro do campo. No Maracanã, não tenha dúvida. Se quiser jogar fechado no Maracanã, ele vai ter problema. A torcida vai chiar, vai reclamar. Se fosse o time lá do 2013, quando começou a reformulação do Flamengo, a torcida entenderia. Esse time, se botar na retranca, a não ser que realmente eu acho que não ia dar em nada. Acabou ganhando 2 títulos, o Palmeiras ganhou outro título, os 3 estão meio que repartidos. É que o Flamengo jogou num patamar assim, Mauro, que, por exemplo, assim, o Tite, né? 84% de aproveitação, quase 90% de aproveitamento na seleção. Mas não somou título. Não adianta você chegar no Flamengo e ter 74, 75, 80%. São os números do Real. Tem que ganhar. Tem algumas equipes que não precisam ser agora. O Vitor Pereira teve 52% no Corinthians. 52%, muito pouco. Mas se ele ganha a Copa do Brasil, muda completamente. Muda tudo. Tem alguns clubes que é isso. Tem uma questão que muito se discute hoje, isso é o resultadismo. Acho que o resultadismo é você olhar o resultado e ignorar o contexto. Agora, o peso do resultado é grande, gente. A gente não pode analisar futebol ignorando o resultado. O resultado é importante. Pelo amor de Deus.
né? Que é essa discussão, não, mas esse... Não, você não pode olhar só o resultado, mas o resultado tem um peso maior na avaliação. Ele não pode ser ignorado. Por isso que se o Vitor Pereira fosse campeão do Maracanã em cima do Flamengo, o olhar para ele seria outro. Claro. É uma vitória a mais que você não te levaria a 55% de aproveitamento na temporada. Sim, mas tem uma taça, mas tem uma taça contra um rival importante na casa do adversário. Isso fica na história. Aí daqui a 30 anos, não, aquele ano lá, 2020, não, o técnico, aquele português, Vitor Pereira, veio aqui ganhando no Maracanã. Não aconteceu. Perdeu, então isso pesa a barbaridade. Você não pode esquecer, nesse tipo de avaliação, a expectativa. Porque a expectativa do Flamengo, por exemplo, é sempre título. Dos grandões do futebol brasileiro, Corinthians, é sempre título. A expectativa é essa. Só quando o time é muito ruim na visão de quem está analisando, de torcida, que ele aceita ficar entre os 4 primeiros. 4 primeiros que eu sempre disse, que você, de acordo com os critérios atuais, você ficando entre os 4 primeiros no Campeonato Brasileiro, você não pode considerar um vexame a tua participação na temporada. É isso que, no caso do Flamengo, por exemplo, ele ergueu troféus. Então, tudo bem no Campeonato Brasileiro. O que eu queria falar sobre o Davi Luiz, queria dizer o seguinte. Primeiro que deve estar na memória recente dele o que o Corinthians fez com relação a enfrentar o Flamengo. Então, ele enalteceu no discurso dele aí, a gente sentiu na carne e tal, como é que foi o time do Corinthians contra o Flamengo. Então, entendendo que foi bem trabalhado taticamente o time do Corinthians. Ok. Eu também estou naquele bloco que esperava mais do Vitor Pereira no Corinthians. E outra coisa, quando o Davi levanta a bola do Vitor Pereira, ele fala, enfrentei ele, já sentimos e tal. Isso faz 7 anos. Então é um tempinho, é uma eternidade no futebol. Faz 7 anos, a não ser que o Davi tenha acompanhado de perto o poderoso futebol grego, como o Vampeta ficou o dia inteiro. Mais até, né? Benfica tem mais. Não, foi 14. 8 anos? Não, em 2014 ele estava onde? Ele estava no... Não, no Porto. Não, o Davi Luiz, em 14... Em Benfica. Não, em 12 ele foi campeão pelo Chelsea. Mas ele não foi Benfica foi antes. Não, o Vitor Pereira foi técnico do Porto em 2012 e 2013. Ele estava se referindo, acho que o tempo que ele era auxiliar do Vilas Boas. Isso mesmo. Antes, lá atrás. Tem uns 14 anos aí que... Então, mas 13 anos. Eu estou me referindo ao Vitor Pereira, técnico do Porto. Do técnico do Porto, ele campeão. Jorge Jesus. Ele campeão. Isso. Ganhando do Jorge Jesus. Isso, ele é campeão do Porto. Então, faz tempo, a não ser que ele tenha acompanhado o trabalho que o Vitor Pereira fez na Grécia, na China. Estou falando só títulos, né? Que, aliás, são poucos os títulos do Vitor Pereira. Né? Porque aquela brincadeira que fazem que você coloca, o Flávio Prado fala isso, né? Coloca um Cone para dirigir o Porto ou o Benfica, você tem chance de ser campeão. Mas não estou minimizando, só estou dizendo que ele foi como ser técnico do Flamengo, por exemplo. Tem grande chance de ser campeão. Aí ele ganhou na Grécia e depois na China. E paramos por aí. Né? Mas, de qualquer maneira, ele tem qualidades para colocar taticamente a sua cabeça para funcionar. No primeiro semestre, ele já tem chance de ganhar 4 títulos. É isso que eu estou falando. 4 títulos. Ele tem chance. Mundial, Carioca, Supercopa, 2 Supercopa. Supercopa e Recopa. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com o Bate-Pronto para você. Na tela, informação, Paparazzo Rubro-Negro acompanhou que na noite de ontem houve um jantar envolvendo Marcos Braz e o staff e o jogador Douglas Costa. O Douglas Costa está no Rio de Janeiro para passar as festas de fim de ano. Ele está e tem contrato até 31 de dezembro na MLS, Los Angeles Galaxy. E aí, será que vai dar certo? Será que tem negociação? A gente já falou sobre o Douglas Costa sem o contexto de clube, independentemente do clube, o Douglas Costa em si. Agora com essa história de Flamengo. Douglas Costa em um pacote... Flamengo, não estou falando um pacote de reforços. Nesse combo, Flamengo, Douglas Costa, contexto 2023, é uma boa... ou não? Rodrigo Bueno, de novo, começa com você não estava ontem, então a roubada começa sempre com você. É o seguinte, eu dei em primeira mão a ida do Douglas Costa para o Grêmio. E na época muita gente, nossa, mas 2 coisas. Primeiro, muita gente chocada, como é que o Grêmio estava pegando um jogador desse tamanho, um cara que
que poderia ser titular de seleção brasileira no auge e tal. Pouca gente acreditando na negociação, ela aconteceu na época. E aí, quando o negócio foi decretado, muita gente falou, nossa, é a contratação perfeita, né? O Grêmio subiu de patamar, é o jogador que muda o status de um time. Aqui no Brasil. Vai deitar aqui no Brasil, Douglas Costa, imagina tal. Só que não, né? Na prática, sofreu com algumas lesões, questões de comportamento, que até no final com a torcida ficou um negócio meio arranhado ali e tal. E fato que ele não correspondeu. Questões extracampo, casamento e tal. Tem um monte de coisa ali e tal. E o Grêmio definhando, né? O Grêmio acabou flopando literalmente. E o Douglas Costa se mostrou, então, um dinheirão jogado fora. Quer dizer que o Flamengo, o roteiro vai ser igual? Que agora vai apostar no Douglas Costa e ele vai ficar lá meio no DM, chinelinho, ou vai curtir as belezas da cidade maravilhosa, sei lá o que, não sei. Eu não coloco minha mão no fogo. Eu poderia falar a mesma coisa que eu falei quando ele foi pro Grêmio. É um tremendo jogador, tecnicamente, jogador para fazer a diferença. Eu acho que nesse ponto ele é indiscutível, né? O nível dele é bem acima da média do que a gente tem aqui no Brasil. Só que colocar isso em prática é a grande questão. E eu não sei se no Flamengo, né, ele tinha mais identificação com o Grêmio, né? Um lugar onde ele, em tese, era uma casa, onde ele poderia render bem, da coisa não deu certo. No Rio de Janeiro, no Flamengo, que já tem um time mais do que montado, vitorioso e tal, ele chegar para fazer a diferença, eu, sinceramente, não sei se vai dar certo. Birner Jefferson da Silva, um verdadeiro absurdo contratar o Douglas Costa. O Flamengo já tem o Marinho para a posição, por isso ele não se enquadra no estilo de jogo do atual Flamengo. Concorda? Se não concordar, pega leve que ele foi muito educado. Um abraço ao Jefferson. Obrigado pela audiência e pela mensagem educada. A gente respeita as opiniões e tal. E se você fosse contratar o Douglas Costa, esperando que ele será um pilar, um cara da equipe que vai ajudar a carregar o time para títulos, nesse momento eu diria que é uma contratação de risco muito alto e que eu não faria. Então, você olha o Flamengo, primeiro, o Flamengo tem dinheiro para fazer algumas apostas que os outros clubes não podem fazer. Segundo, se o Douglas Costa não jogar bem e o Flamengo ainda tiver no seu elenco o Everton Cebolinha, que hoje é um reserva, né? Apesar de ter uma característica ali de jogar pelo mesmo lado que o Douglas Costa, tudo bem, porque você encosta o Douglas Costa, né? Ou ele joga muito pouco, ou ele entra só de vez em quando, um time alternativo.